A Escola de Magia e Outras Histórias, por Michael Ende. Tradução Vera Barkov. Editora Martins Fontes. Canal Lê Conde. O segredo de Leninha. Leninha era uma menina extremamente gentil e amável, desde que seus pais fossem razoáveis e obedientes, fazendo tudo o que ela exigia. Acontece que isso eles quase nunca faziam. A menina, aliás, seu nome na verdade era Helena, dizia a seu pai: "Quero dinheiro para comprar um sorvete bem grande." Ele respondia: "Não, você já tomou 3. E sorvete demais faz mal para o estômago." Ou então Leninha dizia para a mãe, com muito carinho: "Mamãe, trate de engraxar meus sapatos." E a mãe retrucava: "Faça isso sozinha. Você já é bem grandinha." Ou a menina dizia: "Decidi passar as férias deste ano na praia." E os dois anunciavam: "Dessa vez preferimos ir para as montanhas." Leninha concluiu que as coisas não podiam continuar daquele jeito. Por isso, certo dia resolveu procurar uma fada. Não se importava que fosse uma fada boa ou má. Importante mesmo era que soubesse fazer mágica de verdade. Mas numa cidade grande dos dias de hoje, onde encontrar uma fada assim, sem mais nem menos? De fato, não é muito fácil. A menina andou uma porção de ruas, decifrando com certa dificuldade, porque ainda estava aprendendo a ler, as placas nas fachadas das lojas e nas portas das casas. Nas placas estava escrito, por exemplo, Lãs Otávio, ou Frutas do Sul, ou Dentista, ou Advogado, ou Massagista Diplomada, ou Auditores Aurora Limitada, ou Gixlimipf, ou algo parecido. Mas em nenhum lugar estava escrito fada. Em compensação, numa esquina, ela viu um guarda anotando a placa de um carro estacionado em local proibido. Leninha foi até ele e disse: "Eu tenho uma pergunta. Onde existe aqui uma fada verdadeira?" "Doceira?" perguntou o guarda, distraído, continuando a escrever. "Não, uma fada. Daquelas que sabem fazer mágica." Leninha explicou. "Ah, bom", disse o guarda. "Uma fada mágica? Espere um momento." Terminou de escrever, prendeu a multa no limpador de para-brisa, tirou um livrinho da bolsa e folheou-o, murmurando: fábula, fabuloso, faculdade... aqui está. Fada. Francisca Fadada. Orientação em todas as questões vitais. Toda espécie de mágica, feitiços e desencantamentos sob medida. Consultas a toda hora. Rua da Chuva, número 13, último andar. "E onde fica a Rua da Chuva?" Leninha quis saber. Siga em frente, segunda rua à esquerda, atravesse a passagem subterrânea, a próxima à direita, retorne tudo de novo e gire 3 vezes em círculo, explicou o guarda amavelmente. "Talvez fosse melhor você levar um guarda-chuva." "Obrigada", disse Leninha e se pôs a caminho. Seguindo à risca as instruções, encontrou logo a rua desejada, fácil de ser reconhecida, pois nela realmente chovia o tempo todo. Leninha, que não tinha levado guarda-chuva, chegou ensopada diante do número 13. Era uma casa estranha. Isso era, pois consistia de apenas uma escada ao ar livre, que subia 5 andares. Lá no alto havia um sótão,
preso de alguma maneira a essa escada. Leninha subiu e parou diante de uma porta, na qual havia uma plaquinha de latão com os seguintes dizeres: quem quiser falar comigo está no lugar certo. Entre sem bater. Como é que a fada pode saber que eu quero falar com ela? Leninha se perguntou. Bem, porque é uma fada, né? Lógico. E a menina entrou sem bater. Ela quase caiu na água, pois a seus pés se estendia um lago azul celeste. Ao longe avistou uma ilha. Felizmente, um barco balançava na água bem perto dali, na margem do lado de cá. Leninha subiu no barco e saiu navegando, sem que fosse preciso remar. Aliás, nem havia remos. Sua velocidade foi aumentando e a proa abria caminho, espirrando água para a direita e para a esquerda, como se fosse um barco a motor. Só que também não havia motor nenhum. Os cabelos de Leninha voavam ao vento. Poucos minutos depois, o barco mágico encostava na praia da ilha e a menina saltou para a terra. De repente, a praia tornou-se o chão de um quarto atapetado e nesse quarto estava sentada uma mulher, tomando café junto de uma mesinha redonda de 3 pernas. Estava muito escuro e o quarto era iluminado apenas por algumas velas que bruxuleavam em candelabros pendurados na parede. A lua cheia iluminava o chão através da janela. Um relógio cuco soou 12 vezes, só que o cuco que saía da casinha do relógio não era um cuco, mas uma coruja, que crocitou 12 vezes. Uhul! Sente-se ao meu lado, minha filha, disse a fada, e fale. Como pode ser tão tarde assim? Leninha perguntou. É meia-noite. Porque aqui sempre é meia-noite. Não existe outra hora. De fato, em vez dos outros números, no mostrador do relógio havia 12 vezes o 12. Isso é muito prático, pois, como todos sabem, só à meia-noite se consegue fazer mágica direito. Deu para entender? Leninha balançou a cabeça, hesitante, pois não tinha entendido coisa nenhuma. Bem, do que se trata? Francisca fadada quis saber. Leninha sentou-se à mesa na frente da fada, na cadeira vazia, e a observou atentamente. Na verdade, a mulher tinha uma aparência bem normal. Era como a maioria das mulheres com quem se cruza na rua. Mesmo assim, ela tinha algo de especial. Leninha não percebeu logo o que era, mas depois notou. A fada tinha 6 dedos em cada mão. Não ligue para isso, disse Francisca fadada, acompanhando o olhar de Leninha. Nós, as fadas, sempre temos alguma coisinha diferente das pessoas comuns. Caso contrário, não seríamos fada. Deu para entender? Leninha balançou novamente a cabeça. Trata-se de meus pais, disse então a menina, suspirando. Não sei o que fazer com eles. Não querem de modo algum me obedecer. Mas que coisa, disse a fada compreensiva. O que é que eu posso fazer? Porque são maioria, Leninha prosseguiu. Sempre são 2 contra 1. É difícil fazer alguma coisa, a fada murmurou, pensativa. Além disso, são maiores do que eu, Leninha acrescentou. Geralmente é assim com os pais. Se fossem bem menores do que eu, o problema da maioria talvez não tivesse mais importância. Sem dúvida. Por exemplo, metade do tamanho.
Francisca Fadada entrelaçou seus 12 dedos e ficou pensativa por algum tempo. Leninha aguardava. Achei! A fada exclamou por fim. Aqui estão 2 torrões de açúcar. Claro que são enfeitiçados. Coloque-os no café ou no chá de seus pais disfarçadamente, sem eles perceberem. Não lhes fará mal algum, mas depois de engolirem o açúcar, toda vez que eles não lhe obedecerem, ficarão da metade do tamanho que tinham anteriormente. Toda vez, metade do tamanho. Deu para entender? Entregou-lhe 2 torrõezinhos de açúcar de aspecto normal, que ela tinha tirado de uma caixinha especial. Obrigada. Quanto eu lhe devo? Nada. A primeira consulta é sempre grátis. Mas, em contrapartida, a segunda é sempre muito cara. Não faz mal. Não precisarei de uma segunda consulta. Então, muito obrigada. Até à vista, disse Francisca Fadada com um sorriso enigmático. Então ouviu-se um ruído, flopt, como se alguém tivesse tirado a rolha de uma garrafa, e Leninha se encontrou no mesmo instante na sala de sua casa. Os pais estavam em casa e pareciam nem ter notado a ausência da filha. Leninha segurava os 2 torrões de açúcar na mão, portanto, tinha certeza absoluta de que não fora um sonho. A mãe estava trazendo chá e voltou à cozinha para buscar o prato com os biscoitos. O pai estava no quarto, vestindo seu roupão confortável. Leninha aproveitou a chance e colocou os torrões de açúcar nas xícaras dos pais. Por um momento sentiu um pouco de remorso, que reprimiu no mesmo instante. A culpa é deles, pensou. Além disso, o feitiço não lhes fará mal, desde que não me contrariem. Caso contrário, bem feito para eles. Depois tomaram um chá, mas Leninha disse que preferia a limonada. Tudo bem, disse a mãe. Então vá buscar na geladeira. Até então, tudo tinha corrido bem. Um pouco depois, o pai quis assistir ao noticiário na televisão, mas Leninha queria um desenho animado em outro canal. Eu quero saber as novidades, disse o pai e ligou o noticiário. De repente, ouviu-se um pff, como se o ar estivesse vazando de um pneu de bicicleta furado, e o pai, sentado em sua poltrona, encolheu. Parecia um liliputiano. As roupas não encolheram com ele. Por isso, ficou com um roupão, a calça, a camisa e a gravata enormes, sobrando no corpo. Antes, ele tinha 1,84 m. Agora, media apenas a metade. Portanto, 92 centímetros. Dá para imaginar sua cara de espanto. Pelo amor de Deus, Conrado! Exclamou a mãe. O que significa isso? Não faço a menor ideia. Estou me sentindo meio estranho. De repente, você ficou tão pequeno, Conrado. Verdade? Perguntou o pai incrédulo. De que tamanho estou? Metade do seu tamanho de antes, a mãe constatou. O pai levantou e foi até o espelho do vestíbulo para ver com os próprios olhos. Suas roupas foram se arrastando atrás dele, mas o espelho estava pendurado alto demais e a mãe precisou erguer o marido para ele enxergar. Realmente, murmurou o pai de Leninha ao se ver. Que coisa mais desagradável. O que vão dizer meus colegas no escritório?
Justo agora que eu estava para ser promovido a chefe de departamento. Com muita dificuldade, Leninha tinha conseguido se controlar até aquele momento. Só que não aguentou mais e caiu na gargalhada, rolando no sofá. Não tem graça nenhuma, a mãe a repreendeu, colocando o pai de volta na poltrona. Isso é muito grave. Talvez seja uma doença. Precisamos ligar imediatamente para o médico e pedir que ele venha ver seu pai. Não, disse Leninha, que de tanto rir quase não conseguia falar. Não é doença. O que é que você entende disso, sua sabichona? Retrucou a mãe, dirigindo-se para o telefone. Não! Leninha gritou. Não, não e não! Não quero que o médico venha! O que você quer ou deixa de querer não interessa agora, disse a mãe irritada. Trata-se de seu pai. Ela estava prestes a levantar o fone do gancho quando se ouviu um pff, como antes. A mãe também encolheu e ficou com as roupas sobrando em volta dela. Antes, ela tinha 1,68 m de altura. Agora, media apenas 84 centímetros. Como é que... Foi tudo que conseguiu proferir antes de desmaiar. O pai saltou da poltrona e, em cima da hora, segurou-a em seus braços. Caso contrário, ela teria se estatelado no chão e poderia ter se machucado, embora agora o tombo fosse menor. Hilda! Exclamou ele, dando palmadinhas em seu rosto. Acorde, querida! A mãe abriu os olhos, que se encheram de lágrimas. Oh, querido, como irei às compras agora? O que as pessoas vão pensar? Bom, pelo menos estamos de novo combinando no tamanho, disse o pai, tentando consolar a esposa. Já é alguma coisa. O que é que eu vou vestir agora? Lamentava-se a mãe. Até as roupas da Leninha serão grandes demais para mim. Dá-se um jeito, querida, disse o pai, dando-lhe um beijo para acalmá-la. Tudo vai se resolver. Precisamos refletir bem sobre a situação. Com certeza encontraremos uma saída. A mãe enxugou as lágrimas e fitou seu pequeno marido com admiração. Mesmo naquela situação inusitada, ele não perdia o controle. Como isso foi acontecer tão de repente, Conrado? Boa pergunta, disse o pai, coçando o queixo. Aconteceu porque vocês não quiseram me obedecer. Os pais a olharam incrédulos. O que você disse, menina? A mãe perguntou. É feitiço. Mas se vocês fizerem tudo o que eu mandar e nunca me contrariarem, então nada mais acontecerá. Isso não existe. É pura bobagem. Vivemos num século científico. Portanto, Leninha, se foi você quem aprontou isso, trate de desfazer já. A culpa é de vocês mesmos, Leninha respondeu de mau humor. Por que nunca fazem o que eu quero? Os pais se entreolharam. Parece que foi ela mesma quem fez isso. Você não tem vergonha? Uma criança bem educada não faz uma coisa dessas. Leninha riu novamente. Vou fotografá-los para ficar de lembrança no álbum da família. De jeito nenhum! Exclamou severamente o pai. Não com minha máquina fotográfica. Você não fará isso, ouviu? A mãe concordou com ele. Vai nos ridicularizar na frente de todo mundo.
Mais uma vez, ouviu-se aquele ruído estranho. E os pais encolheram de novo, reduzindo-se à metade do seu tamanho anterior. O pai estava agora com 46 centímetros de altura, a mãe com 42. Estão vendo? É nisso que dá. De agora em diante, é melhor não me contrariarem mais. Os pais emudeceram, muito confusos. Leninha foi buscar a máquina fotográfica do pai e tirou uma foto deles. E agora vou deixar vocês assistirem comigo ao desenho animado, embora estejam um pouco pequenos para isso. Os pais não protestaram. Várias vezes o pai quis dizer alguma coisa, mas a mulher impediu, cutucando-o com o cotovelo e pondo o indicador nos lábios, pedindo que ele se calasse. Para jantar, só teve bolacha e leite, que Leninha foi buscar na cozinha. Os pais precisavam de muito pouco alimento em sua nova condição, e Leninha conseguiu matar a fome. O resto da noite transcorreu em relativa calma, já que os pais se submetiam, sem protestar, a todas as ordens de Leninha. Até concordaram em jogar cartas, embora estas fossem grandes demais para seu novo tamanho. Finalmente, Leninha decidiu que estava na hora de dormir. Vocês precisam ir para a cama, mas de hoje em diante, na cama de casal, durmo eu. E nós? Perguntou a mãe. Vocês dormem no meu carrinho de bonecas, decidiu Leninha. Francamente, o pai exclamou já de cabeça quente. Isso ninguém pode exigir de mim. Sou um adulto. Não admito isso de modo algum. É um absurdo, concordou a mãe. Você não pode fazer uma coisa dessas conosco, menina. Está indo longe demais. Mais uma vez, ouviu-se aquele... Seu pai reduziu-se a 23 centímetros e sua mãe a 21. Leninha catou seu ursinho, seu tigre de pelúcia, o palhacinho, o elefante e toda a bicharada e instalou todos na cama de casal. Em seguida, enfiou o pai e a mãe no carrinho de bonecas. Boa noite, disse ela, cobrindo os dois cuidadosamente. Agora vamos todos dormir. Deu para entender? A menina foi para a cama sem se lavar e sem escovar os dentes, pois sobre essas coisas quem decidia agora era ela. Acomodou-se entre todos os seus brinquedos e adormeceu tranquilamente. Já quase adormecida, ainda ouviu o cochicho nervoso que vinha do carrinho de boneca. Leninha foi acordada no meio da noite por uma tempestade forte que caía lá fora. Trovejava e relampejava assustadoramente, e ela teve vontade de se enfiar na cama dos pais para se sentir mais segura. Só que já estava na cama deles, e nem com a maior boa vontade do mundo poderia deitar junto com eles no carrinho de boneca. Além disso, aqueles pais tão minúsculos não lhe dariam segurança nenhuma. Sentiu-se terrivelmente só e chorou um pouquinho, com a cara enfiada no travesseiro. Mas na manhã seguinte, o sol brilhava e tudo foi esquecido. A primeira providência tomada por Leninha foi verificar o carrinho de boneca, mas os pais não estavam mais lá. Fizeram uma corda com todas as fraldas das bonecas que conseguiram achar, desceram até o chão e fugiram. A menina procurou por todo o quarto, chamando: Papai, mamãe, onde vocês estão? Um pouco depois, ela ouviu um cochicho muito, muito baixinho.
Vinha do sofá. Foi até lá e ergueu as almofadas, mas não havia ninguém. Agachou-se, espiou embaixo do sofá e achou os dois, encolhidinhos no canto mais escondido e escuro. "Saiam imediatamente daí!" ordenou zangada, acrescentando em tom mais gentil: "Não vou lhes fazer mal." "Não!" os dois responderam ao mesmo tempo. "Estamos com medo de você e não vamos sair de jeito nenhum." Mal acabaram de pronunciar essas palavras, ouviu-se novamente o estranho "pff", só que bem mais baixinho, anunciando que os pais tinham encolhido mais uma vez para a metade de seu tamanho. Leninha foi buscar uma vassoura na cozinha e começou a passar o cabo embaixo do sofá para espantar os pais para fora. E conseguiu. Viu os dois correndo pelo tapete, procurando proteção embaixo da cômoda. Nessa altura, o pai estava reduzido a 11,5 centímetros e a mãe a 10,5 centímetros. Os dois tinham coberto o corpo com lenços. "Está bem, vocês é que sabem. Se é assim, vou tomar café sozinha." Foi até a cozinha, pegou seus cereais e despejou o resto do leite por cima. Comeu, não se esquecendo de colocar um pires com cereais no chão para que os pais tivessem algo para comer. Afinal, ela era uma menina responsável. Leninha se vestiu sem se lavar e foi para a escola. Como de costume, não fechou a porta de entrada. Evidentemente, não contou nada aos professores nem às outras crianças sobre o que estava acontecendo em sua casa. Ao chegar em casa na hora do almoço, o pires no chão da cozinha estava vazio, mas não encontrou os pais em lugar algum. Para o almoço, Leninha abriu uma lata de sardinhas. Não era assim tão fácil, e a tampa cortante lhe fez um talho no dedo, que começou a sangrar. Chorando, a menina corria pela sala de um lado para outro, gritando: "Papai! Mamãe!" Ela achou que ia sangrar até morrer. Finalmente, a mãe saiu receosa de trás dos livros que estavam na prateleira rente ao chão. O pai a seguia a certa distância. Simplesmente não conseguiam suportar ouvir sua pobre menininha chorar. "Você se machucou?" Aos soluços, Leninha mostrou-lhe o dedo sangrando. "Vá depressa ao banheiro e deixe a água correr sobre o corte. Depois, pegue a caixa de primeiros socorros no armário branco e traga-a aqui." Leninha apressou-se. Pequeninos como estavam, foi um esforço tremendo para os pais conseguirem fazer curativo no dedo da filha. Os dois quase acabaram ficando grudados no esparadrapo. "Agora", disse o pai quase sem fôlego quando terminaram, "faça a gentileza de acabar com toda essa palhaçada e deixar que voltemos a nosso tamanho normal. Tenho muito senso de humor, mas agora chega." "Não dá. Eu bem que gostaria, mas não sei como fazer." Então a menina contou que tinha ido procurar Francisca Fadada, que tinha colocado os 2 torrões de açúcar no chá e tudo mais. "Que bela fada! Devo dizer que essa criatura não me agrada nem um pouco. Eu a proíbo de voltar lá. Entendeu bem?" "Mas então vocês nunca mais poderão me contrariar. Senão vão diminuir cada vez mais e por fim vão acabar sumindo de uma vez." "Impossível. Se a cada vez formos reduzidos à metade do nosso tamanho, nunca sumiremos completamente.
Isso se comprova cientificamente. Podemos ficar do tamanho de um átomo, mas sempre sobrará alguma coisa de nós. Pode ser, mas resta saber o que será então de Leninha. Quem cuidará dela? Boa pergunta, disse o pai, como de costume, quando não tinha resposta. Neste momento soou a campainha. Deve ser o Max, que veio brincar, disse Leninha. Deus do céu! Ninguém pode nos ver nesse estado. Não diga nada a ninguém. Entendeu, filha? Claro, claro. Escondam-se. A menina foi abrir a porta. Lá estava Max, seu amigo. Tinha a mesma idade que ela e usava aparelho nos dentes. Veja o que ganhei, disse Max, mostrando-lhe um gatinho preto que tinha nos braços. Chama-se Zorro. Podemos brincar com ele. É menino? Perguntou Leninha. Lógico. Senão o nome dele não seria Zorro. Foram para a sala. Está sozinha? Seus pais não estão em casa? Max quis saber. Sim. Eles foram visitar amigos. Leninha gaguejou. Mas as roupas deles estão todas espalhadas por aí. É que eles se trocaram e estavam com pressa. Além do mais, você não tem nada a ver com isso. Max pôs Zorro no chão e na mesma hora o gato saiu farejando, todo interessado. E então, que tal? Max perguntou todo orgulhoso. Uma coisa assim você não tem. Não quero, Leninha revidou. É um gato muito especial, de uma raça muito rara, Max explicou. Ah, é? Pois parece um gato comum. É por isso que ele se chama Zorro. Olhe só o bigode dele. Não existe outro igual. Leninha não se conteve. Mas eu tenho uma coisa muito mais especial. Mais especial? Max deitou-se no chão ao lado do gato e começou a brincar com ele. Não acredito. Veja, pode passar a mão nele. Quando eu estou junto, ele não faz nada. Uma coisa muito mais especial. O quê? Não digo. Leninha respondeu, lembrando-se de sua promessa. Então não deve ser nada especial, disse Max com desdém, deitando de costas e colocando o Zorro em cima da barriga. É muito especial, sim, Leninha retrucou raivosa. Muito mais especial do que um gato. Então diga logo o que é. Não digo. Como você é boba. Bobo é você. Você não tem nada. Tenho sim. Então o que é? Anões, disse Leninha. Deixou escapar, embora realmente não tivesse intenção de dizer. Max a olhou, chupando o aparelho. Besteira. Isso não existe. Existe sim. De que tamanho são eles? Leninha mostrou com o polegar e o indicador. São vivos? De verdade? Max olhou em volta da sala. Onde estão? Eles se esconderam. Estavam aqui até agora há pouco. Estávamos conversando. Max deu uma risadinha. Sei. Depois lhe deram uma coroa e um colar de ouro. Tudo invisível, é claro. Nesse momento,
Zorro deu um salto e correu feito um raio para debaixo do sofá. Ouviu-se então o gato rosnar e bufar. Depois ele fez shh, shh, soltou um miau deplorável e apareceu visivelmente perturbado. Zorro estava sem bigode. Max pegou-o no colo. Quem foi que fez isso? Coitado do Zorro! Foram meus anões, ora, disse Heleninha com ar triunfante. Agora você está vendo com seus próprios olhos. Eles são meio perigosos. Max empalideceu, murmurou alguma coisa sobre uma lição de casa que precisava fazer e disse que por isso estava com pressa de ir embora. Assim que ele saiu, Leninha dirigiu-se aos pais agradecida. Vocês lhe deram uma boa lição. Quem ele pensa que é, com aquele gato idiota? Os pais saíram debaixo do sofá. Ainda traziam no rosto a expressão do terror que tinham enfrentado. Como é que você pôde deixar aquele gato entrar aqui? Por muito pouco não nos devorou, exclamou a mãe. Ah, ele não faria uma coisa dessas. Ainda bem que eu estava com a tesoura que tirei da caixa dos primeiros socorros, disse o pai enraivecido. Bem que tive pressentimento de que iríamos precisar dela. Sem essa arma, estaríamos perdidos. Mas gatos não comem gente. Ele poderia achar que fôssemos camundongos. Leninha então assustou-se um pouco. Vocês acham que Zorro poderia ter devorado vocês por engano? Por engano ou de propósito, se eu não nos defendesse, ele nos teria devorado. Leninha imaginou o que as crianças na escola iriam dizer se ficassem sabendo que um gato havia devorado seus pais. Com certeza, todo o mundo ia caçoar dela. Então você seria levada para um orfanato. Você tem consciência disso, não é mesmo? Leninha começou a chorar. Mas eu não quero ir para um orfanato. Se você não quer, só há uma saída. Sua mãe e eu precisamos voltar ao nosso tamanho normal. Isso Leninha também não queria. Tive uma ideia melhor. Na sala havia uma cristaleira onde havia todo tipo de enfeites, lembrancinhas, objetos de cristal e figuras de porcelana. Havia um Buda gordo, por exemplo, que balançava a cabeça quando se tocava nele. Uma bola de vidro com uma paisagem de Veneza dentro dela, sobre a qual nevava quando era sacudida. Uma jardineira com cesto de flores. E o primeiro prêmio que o pai tinha ganho do clube de xadrez Saltador do Rei, um troféu em forma de cavalo dourado. Leninha colocou os pais lá dentro. Aí vocês estarão em segurança. Mas tomem cuidado para não derrubar nem quebrar nada. Se vier alguém, façam de conta que são de porcelana. E a menina fechou a porta de vidro. Os pais ainda protestaram e gesticularam muito, mas não dava mais para ouvi-los. Leninha foi para a cozinha e, com um garfo, foi catando as sardinhas da lata meio aberta, pois estava com fome. Ligou o rádio. Olá, Leninha. Aqui fala Francisca. Lembra-se de mim? Francisca Fadada, a fada. Caso esteja à minha procura por alguma razão, quero avisar que mudei de endereço. Estou morando agora no Beco do Vento, número 7, Porão. Se precisar de uma segunda consulta... Bem, conforme já lhe disse, vai lhe custar bem caro. Mas decida-se logo, senão será tarde demais.
Fim da mensagem. Em seguida veio uma música chata. Leninha desligou o rádio e ficou cutucando o nariz com o dedo, pensativa. Aquilo estava começando a incomodá-la. Porém, de uma coisa tinha certeza: uma segunda consulta era totalmente desnecessária. Nunca mais iria procurar a fada. Nesse ponto, excepcionalmente, concordava com a mãe. Além disso, Leninha não tinha a menor ideia de onde ficava o Beco do Vento. O tempo estava bonito lá fora. Leninha resolveu ir até o parquinho brincar com as outras crianças, que estavam fazendo a maior algazarra. Saiu correndo e bateu a porta. Logo esqueceu todo aquele assunto desagradável. Só voltou a se lembrar do que estava acontecendo quando, lá pelas 7 da noite, voltou para casa e tocou a campainha. É claro que ninguém poderia abrir a porta para ela, já que os pais estavam trancados na cristaleira. E nem passara pela cabeça da menina levar a chave, pois nunca precisara fazê-lo. Começou a ficar com medo de verdade. Sentou-se no degrau da escada e chorou baixinho, embora isso também não adiantasse nada. Ficou imaginando como seria passar toda a longa noite sentada ali, do lado de fora, sozinha e desprotegida. E ficou com muita pena de si mesma. Não tinha nem ao menos um lenço no bolso para assoar o nariz. Também estava com fome, mas de qualquer modo não teria nada para comer, já que a mãe não podia cozinhar. Aliás, não poderia cozinhar nunca mais. Leninha também não tinha dinheiro para poder comprar alguma coisa, e além do mais, todas as lojas já estavam fechadas. De fato, era tudo uma desgraça só. A culpa de tudo era única e exclusivamente do pai e da mãe, pois, se tivessem obedecido às exigências de Leninha, as coisas não teriam chegado àquele ponto. Nesse instante, um pé de vento trouxe pela janela aberta da escadaria uma folha de papel que, depois de alguns volteios, veio aterrissar bem aos pés de Leninha. A menina viu que havia alguma coisa escrita. Pegou o papel e soletrou: Ei, você! Vamos acabar com essa embrulhada. Chega de só enxergar seu próprio umbigo. Seus pais não têm culpa de nada. Venha até aqui conversar comigo. Quem teria escrito aquilo? Leninha virou a folha e no verso estava escrito: Dobre a folha em forma de aviãozinho e siga-o. Deu para entender? Então venha depressa. FFF. FFF só podia significar Fada Francisca Fadada. E aquela frase deu para entender também indicava que a mensagem só podia ser dela. Leninha sentiu-se confortada. Parou de soluçar, dobrou a folha da melhor maneira possível para formar um aviãozinho. Não ficou perfeito, porque ela estava muito nervosa e apressada. Desceu até a rua e lançou-o para o ar. O vento foi carregando o aviãozinho, fazendo-o ora subir, ora descer em queda livre, mas mantendo-o sempre no ar, sem tocar o chão. Leninha foi correndo atrás. Felizmente, ou seria algum misterioso desígnio, o aviãozinho de papel parava de tempos em tempos, flutuando acima da cabeça das pessoas, principalmente nos cruzamentos. Se não fosse isso, a menina acabaria sendo atropelada, atravessando as ruas sem pensar e sem prestar atenção nos veículos. Assim, nada de grave acontecia.
Leninha só ia pisando em algumas poças d'água e atropelando alguns transeuntes que ficavam xingando depois que ela passava. Já era tarde da noite e Leninha continuava seguindo o aviãozinho. Ele dobrava uma esquina, dobrava outra e, quando a menina ficava para trás, pairava no ar à sua espera, até que ela o visse de novo. Leninha já estava começando a sentir pontadas nos quadris e ofegava como uma locomotiva, mas não desistia. As ruas iam se tornando cada vez mais escuras e desertas. Por fim, já não se via uma alma viva. O vento soprava cada vez mais forte, assobiava e uivava, literalmente empurrando a menininha para diante. Finalmente, Leninha quase deu com o nariz numa porta, só que, até onde ela conseguia enxergar naquela escuridão, não havia nenhuma casa. A porta estava plantada ali, solta, e havia um enorme 7, preto, pintado nela. Embaixo havia uma placa de latão com a inscrição: para a segunda consulta, se desejar. A porta se abriu sozinha e um pé de vento empurrou Leninha bruscamente para dentro. Ela desceu alguns degraus aos tropeços e, chegando ao porão, quase escorregou, pois estava pisando sobre gelo, liso como espelho. Era o lago, que ela já conhecia da primeira visita, mas que agora estava congelado. Lá estava também o barco, preso no gelo. Ali era inverno e tudo em volta estava coberto de neve. Desta vez, Leninha teve que percorrer a pé o longo caminho até a ilha. Ela continuava cuidadosamente, pé ante pé, não só para não escorregar, mas também porque não sabia se o gelo estava firme em todos os lugares. De vez em quando ouvia estalos e rangidos suspeitos. Quando, enfim, meio congelada, pôs o pé na ilha, mais uma vez viu-se de repente pisando sobre o tapete do quarto da fada. E Francisca, a fadada, estava sentada à mesa redonda de 3 pernas. Para desconcerto da menina, desta vez o sol do meio-dia brilhava pela janela, e o cuco que saiu do relógio da parede era um cuco de verdade, que cantou 12 vezes "Cucó". Todos os números no mostrador continuavam sendo 12. A segunda consulta, disse Francisca fadada, indo direto ao assunto, acontece sempre. E por norma, ao meio-dia. É assim que é. Leninha desistiu de perguntar por quê e para quê. Agora cabe a você decidir como tudo irá continuar. O tempo para poder voltar atrás está se esgotando. Deu para entender? Mais ou menos, Leninha confessou. Divertiu-se bastante, minha menina? Até que me diverti sim. Pelo menos no começo. Bem, se você quiser, tudo poderá permanecer como está. Seus pais ficarão cada vez menores. A princípio poderiam morar numa caixa de fósforos. Depois, claro, você poderia vê-los apenas por meio de uma lupa ou de um microscópio. Divertido, não acha? Leninha permaneceu calada, encolhendo os ombros, sem saber o que dizer. Só que você tem que decidir já, pois logo terá passado o prazo para poder voltar atrás. Quem foi longe demais deverá continuar avançando. Acontece frequentemente na vida. Será que você quer continuar indo em frente? É só dizer, menina. Indecisa,
Leninha fitava a fada. Não quero influenciá-la de modo algum, minha cara. Decida como achar certo. Só quero esclarecê-la sobre o que pode resultar de tudo isso. Deu para entender? Deu. E qual seria a outra possibilidade? A outra possibilidade, disse a fada, pausando e fitando a menina com um olhar enigmático. Talvez não seja do seu agrado. Aliás, ela é muito desagradável. Pelo menos para você. Não creio que vá lhe interessar. Mesmo assim, diga, por favor. Pois bem, ainda existe a possibilidade de fazer o tempo voltar até a nossa primeira consulta. Na verdade, até o momento antes de você ter colocado os torrões de açúcar no chá dos seus pais. Nesse caso, para as outras pessoas envolvidas, nada teria acontecido até agora. Claro que você também não teria tirado a foto. Não haveria nenhuma prova de toda essa história. Só você saberia o que aconteceu. Ou melhor, o que iria acontecer. Pois também para você, daquele momento em diante, todo será futuro. Deu para entender? Neste caso, você poderia tomar uma decisão diferente e não colocar o açúcar no chá. Verdade? Isso é possível? Com certeza. No entanto, como não podia deixar de ser nessas histórias de mágica, há uma condição nisso tudo. Desde o início, eu lhe disse que, de qualquer modo, a segunda consulta seria muito cara. Francisca Fadada, muito séria, tamborilava com os 12 dedos no tampo da mesa. Que condição é essa? Bem... A fada arqueou as sobrancelhas significativamente. Você mesma teria de comer os torrões de açúcar. E teria de ser na hora. Só assim daria certo. Eu não poderia simplesmente jogá-los fora? Não. Infelizmente não, minha menina. Seria inútil. Eles voltariam sempre às pessoas a quem se destinavam de início. Mesmo que você os jogasse no mar a centenas de quilômetros, assim que fossem largados, já estariam no chá de seus pais. Não são torrões de açúcar comuns. Deu para entender? Deu sim. Mas se eu engolir esses torrões de açúcar, vai me acontecer a mesma coisa que com meu pai e minha mãe. Eu mesma vou diminuir cada vez mais. É inevitável. A não ser que... A não ser o quê? A não ser que você nunca os contrarie. Então nada lhe acontecerá. É isso. Ah, sei. A menina permaneceu calada por algum tempo. A fada também não disse mais nada. Finalmente, Leninha balançou a cabeça. Não tem jeito. Isso é realmente difícil demais para mim. Eu já imaginava. Então vamos deixar tudo como está. Aliás, para mim tanto faz. Não quero convencê-la de nada.
Francisca Fadada consultou o relógio. Ainda restam 10 segundos. Depois tudo estará decidido mesmo, porque será tarde demais. Leninha travava uma batalha terrível consigo mesma. Por favor! A menina gritou de repente. Volte o tempo atrás. Por favor, faça isso agora. Já! Francisca Fadada levantou de um salto e, com o indicador esticado, começou a girar os ponteiros de seu relógio coco para trás. Foi a última coisa que Leninha viu da fada. Ouviu outra vez aquele ruído estranho, flapt, como se tivessem tirado a rolha de uma garrafa, e viu-se novamente em sua casa, na sala, bem no instante em que sua mãe foi buscar os biscoitos na cozinha e seu pai estava no quarto colocando o roupão confortável. Segurava na mão os 2 torrões de açúcar que lhe provavam que tudo era real. Enfiou-os na boca, mastigou e engoliu. Leninha, disse a mãe entrando, você não deve comer açúcar. Faz mal aos dentes. Está certo, mamãe. O pai sentou-se em sua poltrona. Gostaria de ver o noticiário. Alguém tem alguma objeção? Não, papai. Os pais se entreolharam, admirados. O que há com você, Leninha? Tá doente? Ela negou, balançando a cabeça. Venha tomar uma xícara de chá conosco. Vai lhe fazer bem. Ah, sim. Obrigada. E assim foi a partir de então. Para os pais, a vida tornou-se muito mais fácil. Pois é, nossa menina está tomando juízo, diziam. Mas a verdadeira razão dessa mudança eles não sabiam. Esta ficou sendo o segredo de Leninha. Bem, pelo menos por um tempo inimaginavelmente longo. Na verdade, até a sexta-feira seguinte. Foi quando o pai disse: Filha, você não pode continuar desse jeito. Está bem, papai. Leninha respondeu, obediente. Você deve estar com algum problema. Está tão estranha. Nem parece a nossa Leninha. Toda criança normal contraria os pais de vez em quando. Será que você não tem mais opinião própria? Não, papai. Estamos muito preocupados. A mãe exclamou em tom lastimoso. Será que nem de vez em quando você poderia nos contrariar assim um pouquinho? Só para nos dar a alegria de ter uma criança normal? Leninha ficou sem saber o que fazer. Se dissesse não, estaria contrariando os pais e as consequências seriam inevitáveis. Mas, se dissesse sim, estaria prometendo que iria contrariá-los, o que daria no mesmo. Em vez de dar uma resposta, começou a chorar. Santo Deus! Exclamaram os pais. É tão terrível assim? Diga o que está te angustiando, filha. Para nós você pode dizer tudo. Então Leninha explicou entre soluços o caso dos torrões de açúcar e a história toda. Mas é o cúmulo, a mãe exclamou. Essa fada é uma criatura horrível. É mesmo. Sua atividade deveria ser proibida por lei. Coitadinha da minha filha. A mãe consolou Leninha, tomando-a nos braços. Fique tranquila. Seu pai é tão sabido que com certeza vai encontrar uma solução. Não é mesmo, Conrado? Você vai dar um jeito, não é, querido? Claro.
Vamos pensar. Ele andava pela sala de um lado para o outro, enquanto a mulher e a filha o seguiam com os olhos. Já sei, disse ele depois do quinto retorno. Na verdade, a coisa é até bem simples. O açúcar é consumido pelo corpo, assim como a gasolina pelo motor do carro. Isso é cientificamente comprovado. Os torrões de açúcar só podem agir enquanto estão no seu corpo. E o açúcar, aliás, é consumido muito rapidamente pelos músculos. Portanto, já faz tempo que não está mais em você. Leninha parou de chorar e assoou o nariz. Você acha mesmo? Claro. Tente me contrariar. Vale a pena tentar. Está bem, papai, disse Leninha obediente. Mas e se der errado? Não, você precisa nos contrariar de verdade. Não só assim. Então, vocês também precisam me dar uma ordem de verdade. Leninha fungou. O pai se aprumou e fez uma cara séria. Pois bem, então eu ordeno que você dê uma cambalhota neste instante. Não, eu não quero. Não estou com vontade nenhuma de dar cambalhotas. Os três ficaram esperando, ansiosos, e nada aconteceu. Então se abraçaram rindo. O pai estava certo. Ele era mesmo um homem inteligente. Depois disso, tudo poderia ter sido esquecido. No entanto, para alguma coisa toda essa história serviu. A partir de então, Leninha contrariava os pais e eles contrariavam Leninha só quando era preciso, e não mais sem nenhuma razão. Assim, passaram a viver em harmonia, lembrando-se da fada Francisca Fadada com uma certa gratidão, apesar de tudo. A propósito, cambalhotas Leninha ainda deu muitas, com ou sem autorização.